Olá, me chamo Poliana de Oliveira, acadêmica do curso de Ciências Biológicas de Cáceres, e venho falar um pouco sobre a membrana celular, mais especificamente da matéria Biologia Celular, dirigida pela professora Edilaura Rondon, onde foi nos dado temas. Particularmente, fiquei com a difusão simples e a difusão facilitada, sobre a membrana plasmática. A membrana plasmática nada mais é que uma dupla camada lipídica, representado pela coloração amarela, uma camada lipídica, outra camada lipídica. Essa membrana, a função dela é absorver ou modificar moléculas que o nosso organismo necessita. Moléculas essas representadas pelas massinhas de modelar, conhecido na parte superior aqui em cima como o meio interno e o meio externo. O meio interno, a maior concentração de sódio, representada pela coloração verde, a maior concentração de sódio, e pela coloração azul, aqui no meio externo, a maior concentração de potássio. Essas moléculas estão em constante movimento de um lado para o outro o tempo todo, em constante movimento. E quanto maior o movimento, quanto maior a velocidade, na verdade, maior a temperatura, maior é a quantidade de calor. E na difusão simples, os processos da difusão simples e a difusão facilitada, ambos são altamente seletivos. Então, aqui é um canal aquoso, aqui é a difusão simples, aqui é um canal aquoso com livre passagem. É um canal com uma livre passagem e onde passam os lipossolúveis. Toda a membrana, na verdade, todas as moléculas se movimentam em toda a membrana, não necessariamente dentro desses dois. Porém, esses dois têm a responsabilidade de fazer o processo de modificação. Na difusão simples, é manter em quantidades ideais dentro das células. A difusão simples e a difusão facilitada é manter a quantidade ideais dentro das células, tanto de substâncias. Aqui, pelo canal aquoso, é uma livre passagem, onde as moléculas se movimentam livremente. É um tipo de transporte passivo. Ele não há gasto de energia, né? Ele não necessita de energia celular de um soluto através da membrana, e a fim de manter um equilíbrio estabelecer um equilíbrio entre as duas faces da membrana. Resumindo, através da membrana, as moléculas se deslocam, né, para se manter esse equilíbrio. Nesse deslocamento, acabam passando por esses dois processos. O simples, que é essa camada aquosa, que tem a livre passagem. Há também uma seletividade. Já na difusão facilitada, as moléculas, elas se movimentam também. Porém, aqui é um canal fechado. A molécula entra, fecha. Em fração de segundos, aqui dentro ocorre a modificação. É um transporte por proteínas carreadoras. Ocorre a modificação, se abre e as moléculas se movimentam. Porém, através somente desse processo, né? Substância, como as únicas duas substâncias que conseguem passar livremente sem o processo de modificação, é o dióxido de carbono e o oxigênio. Ambos passam livremente por essa difusão facilitada, sem nenhum empecilho. Já outras moléculas passam, aqui é como se estivesse fechado, abre,
fecha novamente, ocorre a modificação em fração de segundos, está fechado, abre novamente e ela consegue fazer a passagem para o meio interno, para a entrada das células. Ela também, ambos, difusão simples e difusão facilitada, são gradientes de concentração com elas, a intervenção, né? O objetivo é a intervenção de proteínas transportadoras da membrana, ou seja, qual a intervenção dessas, na verdade, qual proteínas? São as proteínas permeases sem gasto de energia também. São as proteínas permeases que ocorre essa modificação aqui pra gente. Então, essa é a membrana celular, meio interno, meio externo, moléculas, difusão simples, canal aquoso, difusão facilitada, difusão simples, passagem livre passagem, difusão facilitada, ocorre em fração de segundos uma modificação para que as substâncias se locomovam normalmente. Porém, nessa função aqui, nessa difusão, é altamente seletiva, então ela só vai selecionar o que é necessário para que se mantenha o equilíbrio entre os dois meios e a membrana, ou seja, a dupla camada lipídica, se mantenha as duas faces e a membrana, elas se mantenham equilibradas.